Hoje, a gente vai falar de uma lei que, olha, basicamente arrumou a casa da Previdência Pública no Brasil. A Lei 9.717, de 1998. Se a gente pensar que a Constituição é o alicerce, essa lei é, sem dúvida, a espinha dorsal que segura tudo no lugar. Bora mergulhar nessa história. Essa frase aqui, ela diz tudo, né? Descreve perfeitamente como era o cenário antes da lei. Uma época de muita incerteza, onde o dinheiro que era para a aposentadoria podia, sei lá, ser usado para qualquer outra coisa. Isso colocava o futuro de milhares de servidores em risco. E essa é a pergunta que não quer calar. O que estava acontecendo de tão grave assim para precisar de uma lei tão firme para colocar ordem na casa e proteger as aposentadorias? Para entender a solução, primeiro a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender o tamanho do problema antes de 98. A desorganização não era só um detalhe, não. Era uma ameaça real à sobrevivência do sistema todo. Olha só que situação. O dinheiro da aposentadoria dos servidores era, muitas vezes, usado como um caixa extra para tapar buraco no orçamento de prefeituras e estados. Não tinha regra clara, cada um fazia de um jeito. E aquele princípio básico, sabe, de que as contribuições de hoje pagam os benefícios de amanhã? Bom, ele estava completamente perdido no meio da bagunça. E foi bem no meio desse caos que veio a solução. Uma legislação que não chegou para fazer pequenos ajustes, mas para impor uma lógica completamente nova de gestão e, principalmente, de responsabilidade. Essa citação é simplesmente perfeita. A lei virou a coluna que sustenta todo o corpo da previdência dos servidores. Deu a firmeza, a estrutura que faltava, conectando todas as partes do sistema a um centro de comando com regras muito claras. Então, o ponto central é esse aqui. A lei criou um manual de instruções que passou a ser obrigatório para todo mundo. Ela disse, olha, a partir de agora, as regras são estas e valem para todos. Foram criados padrões, a supervisão virou uma realidade e, o mais importante de tudo, a gestão dos fundos passou a exigir transparência. Acabou a festa. E a lei foi além de só criar regras. Ela estabeleceu uma missão central, que se baseia em dois pilares que são, assim, a chave para a saúde de qualquer sistema de previdência. O primeiro pilar é o equilíbrio financeiro. Pensa nele como o dia a dia, o fluxo de caixa. É ter dinheiro em conta hoje para pagar as aposentadorias e pensões deste mês, sem sufoco. É a saúde de curto prazo do sistema. Já o segundo pilar é o equilíbrio atuarial. E aqui a conversa fica mais séria, o horizonte é outro. Não basta ter dinheiro para hoje. É preciso garantir que vai ter recurso para pagar a aposentadoria de um servidor que só vai se aposentar daqui a 30 anos. É o planejamento de uma vida inteira, olhando lá para o futuro. E aqui está o grande perigo. Um regime pode ter um equilíbrio financeiro perfeito, pagando tudo em dia, mas estar, na verdade, atualmente quebrado. É como uma pessoa que gasta todo o salário e não guarda nada para se aposentar. As contas estão em dia hoje, mas o desastre lá na frente é quase certo. Esse é o tal do déficit silencioso. Essa tabela resume tudo de forma muito clara. De um lado, o financeiro, preocupado com o agora. Do outro, o atuarial, preocupado com a solvência, com a garantia de longo prazo. A Lei 9.717 obriga os gestores a olharem para os dois ao mesmo tempo. Não dá para escolher só um. Ok, a gente já entendeu que a lei exige equilíbrio. Mas como é que se transforma essa exigência em realidade? A resposta está em uma ferramenta de gestão financeira que é fundamental. Exato. Não adianta só arrecadar as contribuições. O dinheiro parado perde valor para a inflação. A política de investimentos é basicamente o plano de jogo para fazer o patrimônio do fundo crescer de forma segura, planejada, garantindo que ele vai ser suficiente para cumprir as promessas futuras. E essa política não é uma coisa vaga, não. Ela se baseia em pilares bem concretos. Primeiro, onde o dinheiro vai ser aplicado. Isso é estratégia de alocação. Segundo, qual o apetite ao risco. É preciso ter limites claros para proteger o patrimônio. E terceiro, qual o retorno que a gente espera. As metas de rentabilidade precisam estar alinhadas com as necessidades do fundo. No fim das contas, investir bem não é uma opção, é uma obrigação legal. É a maneira mais eficaz de garantir que tanto o equilíbrio financeiro quanto o atuarial sejam mantidos, protegendo o futuro de todo mundo. Então a gente chega ao grande legado dessa legislação, que, mesmo depois de tanto tempo, continua mais relevante do que nunca. A mensagem final é esta. A Lei 9.717 funcionou como a criação de um escudo. Um escudo contra a má gestão, contra o mediatismo político, contra a irresponsabilidade fiscal. Ela não protege só o dinheiro, sabe? Ela protege a promessa de uma aposentadoria digna para quem dedicou a vida ao serviço público. E para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão.
A lei foi, sem dúvida, um divisor de águas. Mas o mundo muda, a demografia muda, a economia muda. A pergunta que fica no ar é: será que o escudo que foi criado lá em 1998 ainda é forte o suficiente para proteger as próximas gerações? Fica a reflexão.